Boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Juliana essa oportunidade e esse presente que é a fala de hoje com o tema A Vida Não Cessa Nunca. Quero agradecer, Ju, porque é um tema que eu tenho pensado e refletido muito sobre ele durante um bom tempo. Talvez a sua intenção é que eu falasse da vida na eternidade, mas eu vou preferir falar da eternidade da vida. E falando sobre isso, eu vou fazer uma conexão, um gancho com a última fala nossa, que foi sobre a importância da prece nesse momento de tanta dor que a humanidade está passando. E por falar nesse tema, eu me lembro de um dia que eu entrei na internet e no YouTube e tinha um texto que dizia o seguinte: a prece mais poderosa de todas as preces. Isso me chamou a atenção e eu fui procurar para ver, né, que prece era essa, né, que é a prece mais poderosa de todas as preces. E essa prece, na verdade, era um relato de uma pessoa que conta que ela trabalhava numa linha de produção, numa empresa, que ela era gerente de produção e que ele preocupava saber como é que eram os anseios das pessoas para que elas produzissem mais. Ele saía conversando com as pessoas, elas contavam seus problemas, pediam orações e ele sempre orava por essas pessoas, mas ele sentia assim que parece que as preces dele não estavam sendo ouvidas, então ele começou a pedir a Deus que Deus ensinasse ele como servir mais e melhor, né? Então um dia ele entrou em transe, viu ele saindo do corpo, e no plano espiritual, e num lugar que tinha muita luz, muitos anjos, e que eles mostraram a energia de Deus como se ela estivesse num reservatório, numa grande caixa d'água. Falou para ele que a caixa d'água tinha um registro, né, que se ele tivesse acesso ao registro, essas energias podiam chegar onde ele quisesse, onde qualquer um de nós teríamos acesso a isso. E ele pergunta então que registro é esse para ter esse acesso. E ele fala que o registro da caixa d'água tem um único nome, se chama gratidão. E ele ensina para ele, né, essa prece da gratidão, que é que a primeira coisa quando a gente for orar que a gente tem que agradecer. Agradecer a tudo e a todos. E de maneira hierárquica, né? Agradecer do maior para o menor. Começar agradecendo pela essa terra imensa, ou quem sabe, acima de tudo, a Deus, ao Cristo, né, que plasmou esse planeta com tanto amor para nós, Maria, depois descendo pelos anjos, pelo planeta, pelas nações, pelos grandes governantes, pelos países, pelo nosso Brasil, pelo nosso querido Ismael, né, que cuida do nosso planeta. Não era bem assim que ele disse. E aí, até chegar ao menor, até chegar na humanidade, nas famílias e em nós mesmos. E depois que a gente agradecesse por tudo, aí a gente podia pedir, né, o que a gente quisesse. E no final encerrava novamente com agradecimento. E baseado nisso eu comecei a fazer minhas preces nesse sentido, a fim de ter acesso a essa grande energia curadora e que ela beneficiasse e chegasse até a todos. Então eu fiz uma prece, sempre quando eu levanto de manhã, a primeira coisa que eu faço, na verdade, é uma meditação, né, para me relaxar, para me conectar com as forças divinas. E geralmente quando eu começo a fazer, coloco uma musiquinha de fundo, mas tem uma música muito melhor que essa que eu ouço no meu quarto todos os dias, cedinho, 5h30, 6h30 da manhã. Eu ouço o canto dos pássaros. E eu falo que Deus faz serenata para mim, né, de tão maravilhoso que Deus é. Aí as pessoas vão dizer, mas eu não escuto o canto dos pássaros quando eu vou orar ou meditar. É muito simples, meus irmãos. Eu plantei no meu jardim, que é tão pequenininho, que se vocês verem o tamanho, vocês não acreditam. Eu tinha uma amiga que falava que era uma chacrinha que eu tinha na minha casa. Mas eu tenho árvores na calçada, eu tenho um pé de goiaba que fica na entrada da minha calçada, meu portão.
Eu tenho um pezinho de jabuticaba e esse pé de goiaba foi minha mãe que plantou, né? Então ele representa muito para mim. E tem o pé de acerola, tô lá com um pezinho de pinha, que sou apaixonada em pinha, quero plantar um pé de limão. E eu planto isso tudo com um objetivo. Amo fruta, gosto do sabor, mas elas dão um pouquinho. Eu planto mesmo para que os passarinhos venham comer o fruto das minhas árvores, né? E isso tem para mim uma forte conexão com Deus, porque eu nasci na fazenda, meu pé no chão, eu amo a natureza e eu sinto Deus muito forte na natureza. Então, eu plantando árvores no meu jardim, vai vir passarinho, vai vir borboleta, colibri, isso tudo vai me lembrar do Criador da natureza, né? E aí eu começo a agradecer mesmo, e eu agradeço lembrando do meu jardim, lembro que o meu jardim é um microbioma comparado com um grande bioma da natureza, né? E vejo as florestas, os pântanos, os cerrados, as savanas, e agradeço a Deus profundamente, né? Por esse manto bordado de vegetação, de cores, de formas diversas, infinitas que cobre a terra. E eu vou entrando dentro dessas florestas e eu vejo o relevo, né, em suas ondulações e as águas, que é a coisa que eu mais admiro, se jogando das cachoeiras, né? Eu amo as cachoeiras, eu sempre, quando estou em prece, eu vejo cachoeiras caindo. E aí eu agradeço, né, muito essas cachoeiras, e eu não entendia por que eu via as cachoeiras. O meu mentor um dia me segredou que elas são as energias que Deus está enviando para nós. Então, muita gratidão às cachoeiras. E eu vejo que quando elas caem lá embaixo, elas não morrem, elas continuam vivas e elas se movimentam, né? Às vezes com muita força, batendo nos rochedos, e os rochedos vão se modificando, mas elas nunca lutam, param para brincar com os rochedos, elas aprendem com eles, elas contornam e seguem seus caminhos. Eu agradeço essas lições e todo o movimento que tem na natureza. E fico olhando as águas, que ora elas correm, ora elas seguem serenas e tranquilas, profundas e sábias. Outra horas, quando elas chegam diante de outros rios maiores, elas não brigam, elas cedem. Independente se esses rios são de águas mais escuras, se esses rios são mais serenos, se a água tinha outro sabor, elas cedem àquele que é maior. Isso tudo é um grande ensinamento que a Mãe Terra traz para nós. E eu agradeço, assim, profundamente, né, as águas. E elas nos dão essa lição quando elas se dão as mãos e vão todas correndo juntinhas para o encontro do mar. Quando chega no mar, o mar é uma coisa profunda, é uma vida dentro de outra vida, é um outro universo. Quanta vida tem no mar. E não cessa aí. O mar, ele dá a mão aos outros mares, formam oceanos, e os oceanos se encontram com outros oceanos. No Brasil, no nosso planeta são 7 oceanos, né? É uma imensidão, né? Dizem até que a Terra não deveria se chamar planeta Terra, mas o planeta azul, o planeta água, 72% do planeta é água, 72% do nosso corpo, do corpo de tudo que vive na Terra é água. E pensar que desses 72% de água que tem na Terra é uma porção mínima que é água doce. E dessa água doce que é mínima, 22% fica em solo brasileiro. E tudo isso eu agradeço. E o movimento das águas, o movimento das árvores. Peraí, as árvores se movimentam? Sim, se movimentam. Um dia eu deitada no banquinho, olhando para o céu, vi as copas das árvores, tudo com as mãozinhas para cima, assim, e eu fiquei pensando,
Nossa, parece que as árvores, elas agradecem, né? Elas estão agradecendo a Deus, louvando a Deus. Não parece não, elas estão louvando a Deus. Elas estão buscando a luz do sol. E a luz do sol, diga-se de passagem, no livro dos Espíritos, o sol é a reunião, é onde se reúnem os espíritos de grande hierarquia e vivem pelo planeta Terra. E essa energia do sol que alimenta a Terra, que é a vida do planeta Terra. Se a luz do sol se apagasse por completo, toda a vida desapareceria da Terra. Então, logo essa vida que nós respiramos aqui na Terra vem da vibração dessas mentes superiores, de onde nós devemos ir rogar, né, suas bênçãos para a Terra. E aí eu fico observando a vida em tudo, né? E tudo na natureza está em movimento. Quando eu falo que a árvore está em movimento, não é só as mãozinhas dela louvando a Deus, não. É quando ela está lá na sementinha que parte, a raiz que se esforça, é tudo movimento, né? Quando ela cresce, quando ela dá seus galhos, suas flores, seus frutos. E aí eu agradeço profundamente a vida, porque eu fico olhando para esse universo infinito, quando eu olho para esse céu, à noite carregado de estrelas, eu vejo a presença de Deus em tudo. E eu consigo perceber, né, a vida em tudo, quando eu, principalmente, lembro do ar que eu respiro, que enche meus pulmões e que faz esse movimento no meu coração quando ele bate, que ele pulsa, que ele abre, que ele fecha. Esse movimento de fechar e abrir me lembra a vida. Né? E eu percebo então que a vida é movimento e eu agradeço muito pela vida. E eu vejo a presença da vida em tudo que existe. Esse movimento, ele não acontece só no meu coração, no coração dos seres do mundo animal. Tudo pulsa na criação divina. Se eu pegar uma rocha, uma pedrinha, colocar dentro da minha mão e segurar ela firme, eu vou sentir que ela está pulsando. Se eu olhar o macrocosmo, o grande universo, o planeta Terra, já foi provado que as esteiras oceânicas vai afastando as placas tectônicas e que tudo está em movimento. Os universos, mundos, né, que a gente olha aparentemente tudo no seu lugar, porque tudo precisa de uma ordem muito grande, né? E parece que está tudo parado, mas na verdade está tudo movimentando. A mesa, as cadeiras, as paredes, cada célula do nosso corpo está em movimento. Dentro das nossas células tem os elétrons e os nêutrons, e eles movimentam, eles giram o tempo todo, pulsam, eles trabalham o tempo todo. Lembra muito aquela fala do Emmanuel, a Chico Xavier, quando o Chico diz assim: eu não sou nada, eu sou um verme. E Emmanuel fala: Chico, você é um verme? O verme trabalha 24 horas, Chico, pelo progresso da humanidade. O que Emmanuel quer dizer com isso? Que o verme produz o tempo todo, que ele está em movimento o tempo todo. Chico diz, então, eu sou Cisco, Cisco Xavier. E aí, lindamente, né, a gente diz, a doutrina diz que ele é cisco de luz, né, e luz também é movimento, né. Até fala-se da velocidade da luz, e que o pensamento é mais veloz que a luz. E quando se fala de velocidade, de movimento, que está intrínseca em todo ser vivente e nos que a gente aparentemente não são vivos, né? Que eu falei, as mesas, as paredes, tudo está em movimento. O átomo está, né, os elétrons e os nêutrons estão em movimento dentro dos átomos que compõem todos os seres, os corpos materiais, os corpos celestes, em outras dimensões que a gente não conhece. E é nessa vida, nessa eternidade da vida que eu quero falar. Que quando a gente morre, né, nosso corpo morre, porque a gente já sabe, a gente que é espírita ou espiritualista, não sei, a gente sabe, ou sabe no nosso inconsciente, que a gente não morre, que a gente vai para algum lugar, porque o nosso espírito é eterno, né?
continua, como diz o livro do Chico Xavier, psicografado juntamente lá com nosso querido André Luiz, a vida continua. Mas a vida continua, não cessa, nem na espiritualidade, no mundo desconhecido da matéria e nem no mundo material. Quando os nossos corpos vão para a Terra, num movimento de vida, eles se decompõem e através do ciclo da vida, eles vão compor outros corpos. E nisso eu vejo o movimento da vida. Nos mundos divinos, celestes, né? Nas constelações siderais, onde nada está parado, e no micro, nos mundos invisíveis, em tudo eu vejo a vida. E a coisa que mais me fascina e que eu agradeço profundamente à vida é quando eu percebo que diante dessa criação imensa do universo, de mundos e mundos e mundos, e que quando eu fico olhando a grandiosidade da criação, eu me sinto infinitamente, microscopicamente, bilhões e bilhões de vezes minúscula. E o que mais me fascina nesse processo que a vida de não cessar da vida é que mesmo eu sendo esse ser minúsculo, menor do que a areia, o grãozinho de areia na beira da praia, do deserto, que Deus sabe de mim, que Deus me ouve, como Ele vê e sabe a grandiosidade do mundo. Onde há um movimento da vida que Deus criou e que nós não sabemos como isso se processa, o homem já criou motores que movimentam, mas o homem nunca conseguiu criar a vida, essa coisa eterna, essa coisa que não cessa nunca nos mundos. E aí eu vejo e sinto Deus. Eu me sinto infinitamente amada por Deus quando eu sei que Ele me vê, eu sei que Ele me sente, eu sei que agora eu estou em perfeita união com Ele. Eu sei que eu pedi muito ao meu mentor, querido mentor, que eu quero agradecer também dessa fala, que está aqui me intuindo, que provavelmente está junto comigo, falando de Deus e para Deus. E quando se fala de Deus, se fala de vida. E vida para mim é esse movimento, é essa ação que está presente em tudo. E voltando aos meus agradecimentos, eu agradeço ainda por esses animais, né, por esses seres que eu falei que plantei lá no meu jardim, frutinha para atrair os passarinhos. E eu acho incrível, né? Dos animais eu agradeço por todos, mas tem uns que me fascinam e me intrigam. Um deles são as abelhinhas, e tem uma música que fala as abelhinhas, né? Elas são fantásticas, né? As abelhas e os colibris e as borboletas. Meu mentor me falou que assim como nós temos os técnicos da vida, que são os espíritos muito evoluídos, que sabem o segredo de ligar a vida, o espírito ao corpo, ou desligar o espírito do corpo, são equipes de espíritos muito evoluídos. Eles semeiam a vida. E no reino animal, no reino vegetal, os técnicos da vida são as abelhas, são as borboletas, são os colibris, que quando buscam o néctar das flores, as abelhinhas, quando vai lá tirar o melzinho das flores, ela suja suas patinhas com pólen e ela sai levando vida para todos os lugares. Então elas são os técnicos da vida. As plantas, elas só se reproduzem se tiver as abelhas, ou as borboletas, ou os beija-flores. Então, elas são os técnicos da vida. E por falar em borboleta, eu adoro a história, eu agradeço a história que a borboleta conta para nós.
a história dessa vida que não se acaba nunca, que passa por ciclos, mas não se acaba. Primeiro, ela é uma lagartinha que arrasta pelo chão. E depois, ela se fecha dentro de um casulo escuro, entra num processo de hibernação. E eu digo que ela conta a história do elo perdido aqui para nós, porque ela mostra para nós todo esse processo da evolução. Primeiro a gente arrasta, a gente vive num processo totalmente inconsciente, que a gente não consegue nem se perceber. E chega um momento que é essa necessidade muito grande dessa conexão com Deus. E aí então a gente volta para dentro de nós. E é preciso muita coragem para olhar dentro de nós, porque a gente tem muito medo de se ver, porque é muito escuro, tem muita sombra, e a gente tem muito medo de aceitar nossas sombras. Mas quando a gente olha para dentro, que a gente vai mergulhando nessas sombras, a gente vai encontrar o divino em nós, a luz, que é quando a borboleta rompe seu casulo. E ninguém pode romper o casulo da borboleta por ela, só ela pode romper seu casulo. Se alguém for tentar ajudar, ela vai quebrar suas patas, suas asas. E só nós podemos romper nossos casulos, né? E encontrar com a luz. A borboleta, quando ela cria suas asas, quando ela se torna borboleta, ela se torna um ser de luz. Ela conhece mais de 1 milhão de cores, ela visualiza o mundo espiritual, ela se torna um ser espiritualizado. E a vida se processa em todos esses níveis, tanto no reino animal, como no reino hominal, como no reino espiritual. E eu dou graças, eu agradeço a Deus infinitamente por essa vida que me ensina tanto, tantas lições, tantos conhecimentos. E então, eu agradeço, né? As borboletas, os colibris, as abelhinhas, mas agradeço os passarinhos que semeiam as vidas, que constroem seus ninhos e cantam para mim serenata, louvando a vida, como todos os seres da criação louvam a vida. E assim, na minha prece, nessa hierarquia, eu agradeço infinitamente pela vida. E não tem como eu agradecer pela vida se não agradecer pelo Cristo, que é um presente de Deus para nós. Que Deus nos ama tanto que nessa lei da hierarquia Ele colocou aquele que é o mentor, que plasmou, que pensou, que projetou o planeta Terra. E junto com ele vem a Mãe Santíssima Maria, nossa mãe querida, que quando Jesus partiu, ela passou um tempo de luto, sofrendo, segundo conta Boa Nova. Depois ela se vestiu de luz e foi também ser mensageira do Cristo, ser também discípula do Cristo. E muito tempo Maria ficou na sua casinha às margens do Rio de Nazaré, até ela ficou velhinha, de cabeça branca, e aí chegou o dia dela partir. E a tenda dela, a casa dela se encheu de luz. E Jesus disse para ela: mãe, eu vim te buscar para ser rainha dos anjos, para morar no céu. Mas Maria, quando chegou no céu, que abraçou o Cristo, o Filho querido, ela pediu permissão para ele para descer nas profundezas de umbral para resgatar Judas. E precisava dessa mulher, né? Assim como a terra simboliza a nossa mãe material, que providencia tudo que a gente precisa, o nosso corpo, a nossa casa, o nosso alimento. Eu agradeço todos os dias o número de vidas que são sacrificadas para alimentar a nossa vida. E Maria, essa mãe que consola, que redime, que vai em todos os cantos socorrer, trazer as pessoas para a vida verdadeira, porque o suicídio é considerado um dos maiores crimes que tem, porque nós atentamos contra a vida. E o grande autor da vida é Deus. É como se nós estivéssemos tão doentes, tão profundamente adoecidos, que nós negássemos a nossa ligação com o divino, que nós recusássemos o grande presente que é a vida.
E Maria resgata num trabalho de recomeço todas essas vidas, para que eles entendam que a vida não cessa nunca, que a vida é eterna e que esse mergulho dentro de nós pode ser doloroso, mas a gente vai ao encontro da luz. Então, eu agradeço profundamente a Maria, a Jesus, ao meu anjo da guarda. Eu quero agradecer aqui e agora, que me protege, aos meus pais, anjos de carne que me protegem, que me deram a vida. Por isso, eu tenho essa infinita gratidão aos meus pais. E aí eu faço minha prece, né? Quando eu agradeço por tudo isso, eu peço por Ismael, eu peço em primeiro lugar pelos planetas, depois, né, por todas as pessoas, pela humanidade, pelos governantes, pelos presídios, pelos hospitais, por essas pessoas que estão sofrendo muito, que trabalham na saúde. Eu peço pelos lares, pelas famílias, todas as famílias. De cada um dos meus amigos, vocês podem saber que eu peço minhas preces. E agradeço a vida. Termino agradecendo a minha vida, a oportunidade de estar aqui hoje. E essa reflexão sobre a eternidade da vida que não cessa nunca tem muito a ver com esse momento agora, que a gente está que nem a lagarta que entra no casulo, trancado dentro de nossas casas, para olhar para nós mesmos, para aquelas pessoas que Deus colocou juntinho de nós, saber o quanto elas são preciosas, e convivermos com as nossas diferenças e avançarmos no sentido do bem e do amor. E aí, sermos pessoas melhores. E eu agradeço profundamente a esse vírus que está aí, porque ele faz a gente perceber a vida, quão grande a vida, quão eterna a vida. Ele é silencioso, ele é invisível, ele ameaça a nossa vida aqui na Terra, mas ele não ameaça a eternidade do nosso espírito e nem é capaz de romper esse elo chamado amor que liga as pessoas e que faz eterno tudo que nós vivemos aqui, que ficam guardados como fotos vivas em nosso coração e que a gente pode acessar a qualquer momento, quando aparecer a saudade, aquele vazio pode ser preenchido com essas lembranças e depois pode ser preenchido com a certeza de que a vida não cessa nunca e de que o que nós vivenciamos aqui é só um momento e que tudo isso vai passar. E isso tudo me faz, na minha ignorância, nessa gratidão infinita, quando eu volto para mim e me vejo quão pequeno eu sou e quão grande o Criador, e saber que eu pertenço a Ele, porque Ele cuida de mim, e Ele me pertence, porque fui criada por Ele. Isso tudo me leva na minha vã ignorância, de vez em quando, nas minhas conversas com Ele, eu pergunto para Ele: será, Deus, que o mistério que te escondes não és a própria vida que sopras e coloca tudo em movimento? E meus irmãos, dentro dessa fala, desse reconhecimento da grandiosidade da vida que se movimenta em tudo, que não cessa nunca, que está em todos os cantos do universo, em tudo que se movimenta, e da presença infinita de Deus, é nesse sentimento, né, que eu quero encerrar essa fala, dizendo a todos vocês que gratidão por vocês me prestarem ouvidos de vocês, que essas palavras possam
dormir nos seus corações e despertar com um desejo de que vocês vivam a vida e dizer adeus em nome da vida. Gratidão. Namastê.